Fala meus amigos e irmãos, seja muito bem-vindo a esse canal. Não se esquece de se inscrever aqui e de deixar o seu like nesse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com vocês, eu acabei de ler o segundo livro das Crônicas e eu quero compartilhar alguns pontos deste livro que é bíblico, está no cânon bíblico, e algumas reflexões também sobre algumas coisas que a gente encontra no segundo livro das Crônicas. Vamos lá, o segundo livro das Crônicas, diferente do primeiro que foca na história do rei Davi, o segundo livro das Crônicas, ele foca na história do rei Salomão, seu filho, e de seus sucessores. É nesse livro que o rei Salomão ele pede sabedoria a Deus, né? E por isso ele é conhecido como o homem mais sábio até então. Salomão ele é responsável pela construção do templo, né? E há uma riqueza de detalhes no começo da história mostrando a construção, de forma que é possível a gente enxergar como se fosse uma cena diante dos nossos olhos ali acontecendo a construção do templo. Isso é muito legal. Bom, tem um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido do segundo livro das Crônicas, que é capítulo 7, versículo 14, onde o versículo diz, Deus dizendo, né, aquele que chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então esse texto é muito difundido no meio cristão, mas uma coisa muito interessante, muito legal que eu descobri nessa leitura, é que esse capítulo 7, ele é Deus respondendo uma oração de Salomão, uma oração que Salomão fez lá no capítulo 6. Isso fica muito evidente durante essa leitura. Então, é muito interessante a gente ver como que Deus responde a oração do seu povo, daqueles que dispõem o seu coração a Ele. O segundo ponto que eu quero falar sobre essa leitura é que, durante o reinado de Israel, a gente tem muitos exemplos ruins de reis que intencionalmente se perverteram e intencionalmente levaram o povo de Israel ao pecado e à destruição posteriormente, intencionalmente. Mas nós temos alguns bons exemplos de reis que dispuseram o seu coração a buscar a Deus sinceramente, trazendo de volta a lei, restaurando o templo e lutando violentamente contra a idolatria no meio do povo. Isso também nos provoca a pensar sobre a nossa vida, sobre o quão sério nós levamos a nossa vida, a nossa devoção a Deus, né? Até que ponto nós abrimos mão dos ídolos do nosso coração. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre como Deus preserva a linhagem de Davi, né? Salomão ele é filho de Davi e no meio de um cenário muito caótico, né? Muitas vezes a gente vê as guerras e como o trono ele é atacado e usurpado várias vezes e como que Deus ele está no controle da situação, preservando. É lógico que isso é uma coisa que não está explícita no texto, mas a gente percebe isso ao longo da leitura e de todos os sucessores, né? Me chamou muita atenção, pensando nisso, o período de governo do rei Joás. Porque Joás, ele era um descendente, no momento da história, e a mãe do antigo rei, após ele morrer, ela usurpa o trono e faz um massacre à família real, por assim dizer, mas Joás ele é preservado e ele é escondido durante 6 anos na casa de Deus para depois ser ungido rei e restabelecer o governo sob a linhagem de Davi mais uma vez. O quarto ponto que eu quero abordar é Deus é misericordioso. Isso é um atributo de Deus que fica muito visível, porque há muitas traições, há muita rebeldia, muitas coisas ruins acontecendo nesse cenário quando Israel começa a entrar em decadência, mas o tempo todo, quando os reis se voltam para Deus, Deus atende a oração deles, Deus se volta para o povo e em benefício, em favor do povo novamente. As piores pessoas que a gente olha na história, aqueles que aos nossos olhos
parecem nem mesmo dignos da misericórdia de Deus, são perdoados muitas vezes, assim como nós também muitas vezes não merecemos, mas Deus em sua infinita bondade e misericórdia nos perdoa. E eu quero falar de um quinto ponto, caminhando já para o final desse vídeo, comentar de um dos episódios mais bonitos que eu encontrei no segundo livro das Crônicas, que é um episódio, né, a história vai mostrar como que Israel está se dividindo, né, você tem tribos ali de um lado e tribos de outro, então a nação está dividida. E chega um momento que, se eu não me engano, Israel leva alguns dos seus irmãos de Judá cativos, milhares de pessoas cativas, porque perderam uma guerra, estavam envolvidos num confronto. E um profeta chamado Oded, ele vai até o povo que está guerreando, que está levando cativos seus irmãos, e fala que essa não é a vontade de Deus, que façam isso com os seus próprios irmãos. E a gente vê ali alguns homens que dão ouvidos ao que o profeta falou e imediatamente obedecem a Deus e acolhem seus irmãos, os despojos, as roupas, eles dão essas roupas para os mais necessitados, dão meios de transporte para eles retornarem. E então, mais uma vez mostrando como a misericórdia de Deus se manifesta também através da vida dos irmãos. E para fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma frase que eu anotei durante a leitura, que é: a glória, o sustento, as riquezas vêm do Senhor. Isso fica muito claro ao longo da história de Crônicas, de como que Deus sustenta o seu povo, e de como que Ele confere riqueza ao seu povo e cuida do seu povo. Da mesma forma, nós temos que ser animados e confiarmos de que Deus, Ele cuida de nós, Ele é quem nos sustenta e quem provê o recurso para as nossas vidas. É lógico que nessa história cabe a nós fazermos a nossa parte, mas como Jesus ensina no Novo Testamento, né, não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Bom, então eu quero deixar esse vídeo aqui para você. Espero que esses pequenos pontos, essas pequenas coisas te incentivem a ler a Bíblia também, a ler o segundo livro das Crônicas. Eu gostaria de convidar você a participar deste canal também, comentando aqui embaixo se tem algum livro bíblico que você gostaria de aprofundar em alguns assuntos, em alguns aspectos. Deixe aqui a sugestão e participe deste canal. Um abraço e até a próxima.